Fala pessoal, vocês estão bem, velho? Nós estamos aqui para mais um quadro do Dança em Edição. Eu percebi que vocês gostam bastante quando a gente troca uma ideia assim, pela quantidade de curtida que teve, né? Porque às vezes é legal, velho, ter alguém que fala a verdade pra gente, né? Sem filtros e sem nada e, como vocês já sabem, tipo, aqui a gente não vai ter edição, não vai ter nada, vai ser só uma conversa, mas espero que eu possa te ajudar, ok? E hoje eu acho que a gente vai falar sobre, cara, começar e não terminar, velho. E é aquela coisa, eu não vou ser tranquilo com vocês, não vai ser aquele papinho de autoajuda, coitadinho. Não, cara, eu vou lançar a real com vocês, beleza? É pra isso que eu tô aqui, velho. É pra gente conversar sobre isso, pra gente falar sobre isso, pra gente refletir sobre essas coisas nas nossas vidas, né? Tanto na minha quanto na de vocês também, beleza? Eu coloquei algumas anotações aqui, alguns pontos, não é nem anotação na verdade, né? São só alguns pontos para eu relembrar aqui, beleza? Ao longo da nossa conversa, mas isso aqui é irrelevante. O importante aqui é o seguinte, se você não sabe, se é novo aqui nesse quadro, se é novo aqui no canal, a gente tem uma playlist do Dança em Edição, beleza? Só você correr, vai estar aqui em cima aqui. A gente também tem outras playlists sobre outros conteúdos aqui no canal, só dá uma explorada, vai lá e olha, beleza? Mas agora a gente vai conversar sobre começar algo e não terminar. Por quê, cara? Velho, eu começo muitos projetos, eu tô falando de mim agora, eu começo muitos projetos, e muitos desses projetos, cara, eu faço em paralelo. Eu faço tanto um com o outro ao mesmo tempo. E às vezes você também já deve ter feito isso, e alguns eu deixo de lado um pouco, às vezes eu falo assim, cara, será que vale a pena? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente está motivado, a gente faz muita coisa. E eu sei que você é assim também. Você é motivado, você começa uma coisa motivada e desiste, saca? Mas o meu não é nem tanto essa questão da motivação, porque eu até continuo, mesmo depois que o nível de motivação diminui, sabe? Que é aquela coisa de, cara, fazer por disciplina. Tudo, lógico que tudo depende de motivação se for olhar do ponto de vista da neurociência, né? Porque a dopamina que te estimula a fazer tomar qualquer tipo de ação na vida, beleza? Mas a gente está falando da motivação assim como sensação, aquela sensação de, cara, que legal, vou começar algo novo, entendeu? E às vezes eu fico reparando, às vezes eu preciso tomar uma chacoalhada, cara, para não desistir, porque como é que funciona, cara? O nosso cérebro ele é feito para estar nessa zona de conforto o tempo inteiro. O nosso cérebro é feito para não gastar energia, né, cara? E se você parar para pensar assim, é muito gostoso ele estar nessa zona de conforto, mas isso vai nos levar até onde, cara? Sabe? A gente tem que refletir muito em relação a isso, porque a gente tem que entender que se a gente quer crescer, cara, a gente não vai estar na zona de conforto sempre, não vai ser legalzinho. Beleza? E principalmente em relação a essa questão de começar os nossos projetos, porque às vezes eu já desisti de muito projeto. Eu tenho milhões de projetos na minha cabeça, cara. Às vezes eu falo até assim, não, eu tenho que parar de pensar nessas coisas, porque senão eu vou começar e não vou terminar, e já tem um monte de coisa que eu começo e não termino. Às vezes eu tenho que falar não para algumas pessoas, porque isso é ter disciplina, isso é ter maturidade, você saber se você consegue lidar ou não. Eu ainda tô amadurecendo também nessa área, mas eu já, tipo, na maioria das vezes que as pessoas falam assim, muita gente chega, cara, eu quero fazer um projeto com você, cara, eu quero que você participe de uma coisa, cara, tem como você fazer? Eu falo, galera, não dá. Eu já não tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer, entendeu? E você tem que aprender isso, cara, você tem que aprender que nem sempre você vai conseguir fazer tudo, você tem que aprender a falar não, você tem que aprender a falar, cara, é isso aqui que eu vou fazer, eu comecei a fazer isso, eu quero terminar isso. Cara, quantas vezes eu já não comecei um livro chato e e no meio do livro dava vontade de parar, mas eu falei assim, não, cara, eu comecei, deixa eu terminar isso aqui, porque é um princípio que você tem que ter, entendeu? Você tem que ter esse princípio de, cara, eu preciso começar uma coisa e terminar, porque senão você nunca vai colher o resultado daquilo. E às vezes você até espera assim, não vai ter resultado, não, mas às vezes tem, cara, sabe? E, por exemplo, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, eles estão aqui do lado aqui. Eu não ia compartilhar com vocês não, mas já que eu tô aqui, esses 3 livros aqui. Esse aqui eu comecei há mais tempo, aí eu dei uma parada, aí eu comecei os outros 2, aí agora eu voltei para esse aqui. Mas o objetivo é terminar. Então você tem que entender o seguinte, cara, eu preciso terminar o que eu comecei.
beleza? Porque isso é importante, cara. E existem dois tipos de dores, né, que você pode pensar, principalmente relacionada a isso, que é a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Você pode escolher entre qual das duas você quer ter, cara. Por quê, Danley? Porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele tá ao todo tempo, isso já foi comprovado pela neurociência, que ele está todo tempo fazendo cálculo de quão desgastante vai ser uma determinada atividade ou para a gente chegar num resultado final daquela determinada atividade. Então ele pensa assim, cara, quanto que o nosso cérebro pensando, né? Cara, quanto que eu vou ter que gastar de energia para eu fazer essa atividade por um determinado período e qual que vai ser a recompensa que eu vou ter. E com base nisso, ele te dá uma dose de dopamina para você se motivar e para você fazer aquilo ou não fazer aquilo. Porque se é uma coisa que você acha que não vai ter uma recompensa, que você não tem um motivo claro, não vai valer a pena. Então você tem que pensar, cara, você quer ter a dor a dor da disciplina ou você quer ter a dor do arrependimento? Aquela dor do, cara, eu poderia ter feito isso, velho. Eu poderia ter chegado naquele resultado. E sabe o que é o pior, cara? Às vezes eu penso assim, você já teve aquela sensação de, você falou assim, cara, eu vou fazer uma coisa, só que você não faz por disciplina, ou por falta de disciplina, por preguiça, e depois você vê alguém próximo de você, ou alguém que você acompanha fazer aquilo e ver aquilo dar certo, você fala assim, putz, cara, eu podia ter feito isso. Se eu tivesse feito, olha o resultado que eu teria. Se eu tivesse feito, olha onde eu estaria agora. Olha como que a minha vida estaria agora. Dói, não dói, velho? Pensar sobre isso, refletir sobre isso e lembrar dos momentos que a gente já teve isso. Mas tem que entender que são esses dois tipos de dores, cara. Se você não tiver disciplina para fazer uma coisa, cara, você vai se lascar, velho. Porque você vai ter a dor do arrependimento. Então é melhor ter a dor da disciplina, cara. A dor de falar assim, cara, eu não quero fazer hoje, eu não tô motivado o suficiente para fazer hoje, mas eu vou fazer. Porque lá na frente eu acredito que vai ter um resultado. E se não tiver um resultado, pelo menos vou ter um aprendizado, cara. Vou aprender alguma coisa com isso, beleza? E não vou começar do ponto errado mais. Pelo menos não vou fazer da maneira errada mais, entendeu? Mas é isso, cara. É um pouco disso, entendeu? E por quê? Para que lá na frente esse arrependimento não se torne aquele e se, tá ligado? Aquela coisa que você pensa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse lançado um curso? E se eu tivesse estudado mais para passar no curso que eu quero? E se eu tivesse feito aquele trabalho? E se eu tivesse dado uma chance para aquela pessoa? Tenso, né? Eu penso muito nisso. Por isso que eu ralo, cara. Eu ralo. Mas eu ralo muito mais que todo mundo, cara. Muito mais que todo mundo. Tem gente que rala mais que eu. Tem gente, eu sei que tem. A gente tem que ter maturidade para aprender que a gente nunca vai ser o melhor em tudo e a gente nunca vai ter tudo. Mas nas pessoas que estão à minha volta, cara, eu ralo. Eu trabalho, mano. Às vezes não dá certo, mas eu aprendo. Eu falo assim, cara, se isso aqui não deu certo, eu aprendi como não fazer o errado. E vamos tentar fazer o certo. Sacou? É assim que tem que ser a vida, cara. É assim que tem que ser a vida. E porque no final é o que a gente falou, fica o aprendizado, sabe? E você acaba não partindo mais do mesmo ponto que você partiu antes. E outra coisa é, se você não fizer, se você não terminar, você nunca vai saber qual que é o resultado que aquilo daria. Como assim, Darley? Cara, tem uma lista de vídeos aqui no canal, uma playlist de vídeos que eu comecei sobre um vlog na faculdade, né? Um vlog de um estudante de medicina. Eu terminei o primeiro vídeo e falei assim, cara, isso aqui dá muito trampo, velho. Ah, não sei se vai valer a pena. Só que aí eu falei assim, não vou terminar. Eu ainda não terminei, tô terminando, mas já tem 4 ou 5 vídeos aí no canal. Ainda tem alguns que estão em edição, como equipe. Mas a questão é o seguinte, depois que eu terminei, eu vi que foram os vídeos que mais deram views. Que assim, mais deram views assim de cara. Eu acabei de postar e mais deu views num curto espaço de tempo. Lógico que tem outros vídeos com muito mais views no meu canal do que esse. Mas no curto prazo eu vi o resultado e falei assim, cara, olha só, velho. Se eu não tivesse feito isso,
isso eu não teria tido o resultado que eu tive, sabe? E eu vejo pessoas ao meu redor que, tipo assim, largam algo no meio do caminho e depois se arrependem, viram e pensam assim, por que que eu larguei isso no meio do caminho, cara? Olha agora a galera que tava comigo, onde que eles estão e onde que eu tô. É aquela coisa do gato de Schrödinger. Não sei se você estuda física, se você gosta de física, mas isso é física quântica, um conceito que a gente tem em física.